Vamos mudar pra cá pra ficar mais no meio. Felipinho está ali. Queria pedir desculpa, gente, por não ter conseguido dar continuidade, sequência certinha no Veda. Mas como vocês viram no vídeo de sábado, eu já não aparentava estar bem e não estava. E no domingo piorou. E ontem, então, piorou mais um pouco, porque aí o Fê também começou a passar meio malzinho. E eu achei melhor dar um tempo com as gravações do Veda pra me dedicar à minha saúde e à saúde do Fê. Tá bom, gente? Então, por isso, quero pedir desculpa. Agradeço quem comentou aquele vídeo de ontem, né? E deu sugestões. Tá tudo anotadinho já, vou tentar gravar pra vocês. Não sei se eu vou conseguir gravar, por exemplo, um vlog da minha manhã ou da minha tarde, porque fica corrido. E como a minha casa é marcenaria, meu marido trabalha no fundo de casa, então fica um pouco complicado por causa de barulho, dessas questões, tá bom? Eu vou tentar trazer vocês mais pra cá, pra ver se eu fico mais clara. Isso, acho que eu fiquei um pouquinho mais clara. Como ontem eu sumi, né, sumi no domingo e tal, e eu queria falar, e teve gente que falou pra mim fazer o relato do pós-parto, eu vou fazer pra vocês, mesmo sem ter resolvido o meu problema, porque não resolveu. E aí depois, no próximo vídeo, eu comento com vocês o que foi resolvido, como que ficou essa sequência do meu pós-parto, tá? Eu vou voltar um pouco também, às vezes, no pós-parto do Samuel pra fazer comparativo. Lembrando, gente, que esse foi o meu pós-parto, que pode ser a minha experiência quanto uma mãe fora do peso, mas que também pode ser experiência de pessoas que não tenham problema com peso, mas que tiveram o mesmo problema que eu, que foi rejeição ao fio, tá? Felipe tá amanhã, vocês estão indo, né? Ele quer participar, Fábio, quer participar. Tá super ativo, não sei se vai dar pra vocês verem mexendo os pezinhos. Olha lá, ele fica mexendo a mão, o pé, assim, fica tudo assim. Mas vamos lá, gente. No parto do Samuel, eu tava muito receosa quanto a movimentos, quanto a algumas coisas. Eu tive várias turbulências durante a cesárea, mas eu não vou me focar na cesárea, eu vou focar em pós-parto, que faziam eu ter um pouco mais de medo. Porém, assim, gente, no dia seguinte eu lembro da minha amiga chegando pra me visitar. Eu estava, tipo, de índio, sabe quando pega pezinho de índio? Mas a minha perna de índio estava aberta, eu fazia assim com as pernas e trocando o Samuel numa boa no meu meio. Eu não sentia dor, não sentia nada. Vou ter que pegar o Fê, peraí. Voltei gravando meio de lado pra vocês e sinto que a câmera está um pouco torta, mas enfim, vai assim. Mas assim, por mais que eu tinha medo da recuperação do Samuel, né, na minha recuperação de pós-parto no gravidez do Samuel, eu agia muito normalmente, e uma das coisas que me davam segurança é que o meu médico ele não tirou todo o micropólio. Ele deixou uns micropólios segurando a minha cesárea até o dia que eu saí. No pós-operatório em casa, eu tomei muito lisador, gente. Tanto pra baixar minha pressão, quanto pra não ter dor, né? Porque eu tinha muito medo de dor. Então eu segui o horário do lisador assim, firme e forte. Então eu dormia muito. Eu lembro de apagar, de dar mamar pro Felipe, pro Samuel, tentar dar mamar e apagar, de qualquer coisa que eu tava fazendo. Gente, eu lembro que eu tava comendo um dia e quase caí de cara no prato, de tanto sono que eu sentia, porque o lisador acaba comigo. Então, assim, e não fiz muita coisa, até porque, assim, era o primeiro filho, eu não tinha tantas coisas a fazer, minha mãe tava aqui, minha mãe veio pra cá no meu pós-operatório, então minha mãe me deu uma força, minha sogra veio no final de semana também me deu uma outra força, e assim, a casa inteira eu tinha deixado bem organizada, tinha conseguido dar conta de organizar tudo, compra feita, todas essas coisas assim, sabe? Então, eu me restringia a fazer alguma coisa, tal, pegava muita marmita. E eu acho que essas coisas assim influenciaram no melhor pós-cirúrgico pra mim. Quando foi 11 dias, eu tirei meus pontos e eles estavam perfeitos. O doutor Luciano ainda falou: ai, Dani, continua usando a cinta. Eu falei: eu não tô usando cinta. Eu uso calcinha cirúrgica, que é aquela que vem mais alta e que ela é bem apertada. Ele falou: nossa, Dani, você tinha que ter usado. Eu falei tantas vezes pra você. Falei: ai, doutora, eu achei muito caro, não comprei. E realmente, gente, eu não comprei. E aí ele falou: ah, mas enfim, você teve uma boa sorte, a cesárea tá super cicatrizada, fechou. Esse foi o meu pós-operatório da gravidez do Samuel. Gravidez do Felipe. Como eu falei pra vocês já,
Meu parto foi muito mais tranquilo do que o do Samuel, né? O do Felipe foi muito mais tranquilo, a questão do parto, do pós-operatório, lá no hospital. Porém, no hospital, no dia seguinte, gente, eu não fiz parto com minha médica. Que essa é uma das coisas que eu sinto muito nesse momento de não ter feito. Gente, procura médico, sabe? Não fica dependendo. Se você tiver condição de pagar um médico, se o médico couber, se tiver condições, faz essa força, entendeu? Porque é tudo na vida de uma gestante, de uma mãe que tem seu médico do seu lado. Eu fiquei muito tranquila pelo meu pós-operatório. Então eu não tinha medo da minha recuperação. Mas eu queria um médico que fizesse meu parto. Infelizmente eu não consegui, porque a médica que ia fazer o meu parto em Indaiatuba ia fazer na sexta. Na quinta ela não estava atendendo no horário que eu precisava, que era mais no final da tarde à noite. À noite eles não tinham médico nenhum lá para fazer meu parto. Eles só tinham ginecologistas durante o dia. E eu acho que é um déficit de um hospital que tem obstetrícia não ter médicos à noite, mas enfim, é o sistema deles. Você vai falar assim, Dani, você não se arrepende de talvez ter passado com o clínico igual ela sugeriu e ela ter feito o parto logo cedo? Talvez. Quem sabe o clínico tivesse ligado pra ela ou alguém da equipe dela tivesse ido lá, seria melhor pra mim. Porque naquele dia, na quinta-feira que eu tava passando muito mal, ela falou, Dani, vai lá. Ela falou pras coisas. Fala pra ela vir passar com o clínico, tomar remédio e ir embora. E se ele achar necessidade, ele já interna hoje, ela espera até amanhã. Só que naquele momento, gente, eu sentia que alguma coisa não tava bem, né? Então eu queria, assim, o ginecologista e por isso eu fui pro Samaritano de Campinas. Não desmereço nenhum dos médicos que me atenderam até agora, tá? Porém, cada hora eu tô na mão de um. Se bem que agora eu tô na mão da doutora Rô. Mas ela não atende consultório e vocês vão entender isso. Então, gente, passou-se muitos médicos por mim. Cada dia no plantão lá, passava um médico, né, filho? O Felipe não, ele foi acompanhado pelo Dr. Gustavo durante todo o tempo que ele tava lá. Ele passou pela primeira consulta do Dr. Gustavo. Eu, agora, por opção minha, fui pro médico do Samuel, na segunda consulta, que foi de 2 meses. Mas, por questões de convênio e tal, eu tô pensando em mudar ele e o Samuel definitivamente pro Dr. Gustavo. Então, assim, quanto a bebê, eles não têm essa questão. É sempre o mesmo pediatra. Já a ginecologia, cada dia era um ginecologista. Cada dia um médico prescrevia alguma coisa. Cada dia um médico ia lá e tirava seu remédio. Eu ficava muito perdida. E eu fiquei muito perdida nessa questão. Quem fez meu parto foi uma médica chamada Fernanda, né? Quem me atendeu foi a doutora Cris, passei parto com a doutora Fernanda. Pós-operatório do dia seguinte foi uma médica que pra mim foi meu primeiro erro. Ela tirou todos e qualquer curativo do meu parto. Ela parecia que ela tava fazendo uma depilação assim no meu parto. E eu vi gente que fez parto com ela no final de semana e que criticou ela também. Porque diz que ela fez o mesmo no domingo e diz que ela passou, acho que no domingo de manhã. Acho que ela fez parte no sábado de manhã e no domingo à noite já tirou o micropólio. Gente que tava falando dela durante cesárea, durante atendimento, que não gostou dela também. Foi a minha opinião. Eu não gostei daquela médica. Do jeito que ela me atendeu. Ela tirou todos os meus remédios de gripe, gente. Eu piorei da gripe muito mais lá. Ela tirou meu remédio da asma, tirou o remédio da pressão, ela tirou todos os meus remédios. Fica aí, filho, sossega. Ele quer virar. Ele quer virar, ó, tá vendo? Aí ele vai virando, ele vai rodando. E ela tirou todo ou qualquer remédio meu. Então, pra mim, um dos fatores primordiais que eu acho, e a médica também, que me atende hoje, fala, é que não teria sido legal ela ter tirado, tá? Isso foi na sexta-feira que ela tirou. No sábado, gente, eu tava num setor normal do hospital, por questão do hospital estar muito cheio. Na sexta tarde, à noite quase, eu fui para um setor especializado das mães, que também me ajudou muito. Porque eu não tinha apoio, não tinha nada ali em cima, e lá embaixo tinha. Aí no sábado passou uma obstetra, voltou com todos os meus remédios, porque eu não parava de tossir. Fator 2, que prejudicou minha cesárea. Eu tava muito gripada, não parava de tossir. Eu tinha crise de asma e não tinha nem um sorinho, nada pra fazer, né? Eu ficava com a bombinha só. Então essa tosse deve sim ter prejudicado. No domingo, a doutora Rô passou comigo e ela falou, porque foi a primeira vez que, assim, eu fui ao banheiro, acordei, fui ao banheiro, fiz xixi. Falei, nossa, eu não peguei um absorvente pra trocar. Então eu saí do banheiro, que era dentro do quarto, voltei, fui no meu armário, peguei o absorvente. Quando eu voltei
para o banheiro, eu tava com essas calcinhas cirúrgicas, estava uma bola de líquido. Eu falei, gente, mas eu não fiz xixi. E também assim, não estava na parte do xixi, estava na parte da frente, ou seja, algum líquido saiu dali. Eu chamei a enfermeira falou, ai, Dani, normal, mas a médica vai passar, você vai passar. Não troca a calcinha, mas não lava, não faz nada, mostra pra médica. A doutora Rô no domingo passou, viu, ela falou, olha, você é mais gordinha, fator 3. E o que acontece? Você tem uma cicatrização boa, eu tô vendo que aqui tá fechadinho, já tá fechando, ela falou. Só que tá fechando, talvez lá dentro, fechando aqui na frente, e tá ficando uma bolsa. Então, o que eu vou pedir pra você? Você ir apertando toda vez que você for tomar banho, deixar a aguinha quente e vai apertando pra sair esse líquido. E eu fiz isso, só que acho que eu não fiz isso com tanta intensidade. Quando foi aí o Felipe era pra ter ganhado alta no domingo, não ganhou, só ganhou na quinta, né? Desses dias, eu não tive mais, eu ganhei alta. Então eu não tive mais nenhum ginecologista passando pra me ver, né? Que foi um fator que eu senti muito por não ter meu médico. Se eu tivesse no hospital, por exemplo, lá em Indaiatuba, que a minha médica tivesse lá, eu descia rapidamente, passava com ela, ou eu acho, na minha opinião, que ela subiria e me veria, sabendo que a minha cesárea estava começando a dar um probleminha. Quando a gente tava pra sair, que eu não sabia que dia que ele ia ter alta, o dia que eu recebi a alta do Dr. Gustavo, que na verdade foi o Fê que recebeu a alta, eu só fazia companhia, né? No dia que o Fê recebeu a alta, eu liguei pra médica. Só que assim, eu senti que, como eu falhei com ela no dia do parto, ela agendou tudo, e eu não fiz o parto com ela, ela não ia atender mais eu, então eu não procurei mais ela. E a orientação do hospital foi que eu procurasse o meu médico ou um pronto-socorro para tirar os pontos, com 10 dias de pontos. Eu procurei, quando eu tava por volta de 8º, 9º dia de parto, que isso foi, tipo, eu saí na quinta, eu fui procurar um médico na terça seguinte, né? Eu acho que já tinha dado até mais dias, nem contei, gente. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. 12 dias eu tinha. Quando foi no sábado, que foi um pouquinho antes, eu comecei a sentir a minha cesárea ficar vermelha. E mais um pouquinho inchada. No domingo ela inchou mais um pouquinho. Na segunda-feira eu fui pro hospital. Porque eram 11 dias de cesárea. Eu ia tirar os pontos. Pra mim o que estava acontecendo? Cicatrizou tão bem que os pontos estão repuxando e tá inflamando. Né? Tipo, tá repuxando, por isso tá ficando vermelho. Mas não. Eu descobri que eu não tinha nem ponto. Que o meu ponto é aquele que absorve. Ninguém me falou fator 4, eu acho que isso é aquele ponto absorvível. E minha mãe teve problemas com ponto absorvível quando ela tirou o útero. Então eu sabia da probabilidade. O doutor Luciano, quando fez meu parto do Samuel, perguntou isso. A doutora Fernanda, quando fez meu acompanhamento no Santa Inês, também perguntou sobre o meu pós-operatório e eu falei. E ainda falei pra ela, você não tem rejeição? Não tem caso de rejeição a ponto? Falei, minha mãe teve rejeição ao ponto absorvível, que é aquele pontinho branco. Ela falou, eu não uso ele. Pronto. Só que lá na cirurgia, a médica que me operou não fez essa pergunta. A preocupação dela era fazer o meu parto a tempo. O anestesista me perguntou muita coisa, ela não. A pediatra também me perguntou, ela não. Então ela não sabia desses dados, né? De se eu tinha rejeição, se eu não tinha. Eu achei que os meus pontos estavam muito parecidos com o do Samuel, que eram aqueles de 2 pontinhos, porque eu sentia 2 pontinhos aqui. E realmente tinha 2 pontinhos aqui, que é só um negocinho que eles deixam pra fora e que eles tiram porque o resto vai ser absorvido pelo organismo. Então eu achava que tinha levado o mesmo tipo de ponto. E não. Aí o médico daquela segunda queria me internar, fez todas as guias e eu fugi do hospital. Passei com o meu clínico normal, porque eu achei que talvez eu tomasse, como ele era absorvível, eu não ia tirar, falei, talvez eu tome um antibiótico em casa, vai cicatrizar. O Dr. Miguel, que é meu clínico, falou que não. Falou, Dani, você vai ter que internar porque vai ter que drenar, filha. Ainda ele procurou um pontinho assim pra tentar apertar. A minha tia, que é enfermeira, procurou um pontinho pra tentar e também não conseguiu. E naquela terça-feira eu voltei pro hospital, já com mala e cuia, como eu falei pra vocês. E Deus me preparou, o Dr. Kleber e a doutora Rosângela. O Dr. Kleber começou a me atender, eu lembro, sinto que eu me senti muito insegura, porque eu achei assim, tipo, eu não pus muita confiança nele. E ele falou assim, mas quem falou que você vai ter que operar? Eu falei, o médico de ontem, ele fez até a guia de internação, eu saí fugida. Imagina. Aí eu mostrei o papel pra ele, ele olhou. Ele falou, não, a gente só sabe se a gente vai ter que
internar você depois de um ultrassom e de exames mais especiais. Aí ele olhou minha cesárea e falou, realmente não tem nenhum pontinho aberto, vamos fazer um ultrassom. Fez-se o ultrassom, tinham 3 bolsas, 2 menores na lateral e uma grande bolsa de líquido no meio. Aí eu voltei com esse ultrassom, né? O Dr. Kleber chamou a doutora Rô, que tava no mesmo plantão que ele, falou, Rô, vem dar uma olhadinha. Rô, não. É a Rô, acho que foi a Rô, mas é outra Rô. Não é a Rô que passou no domingo, é outra Rô. Aí ele falou assim, vem dar uma olhadinha aqui, que eu quero que você dê sua opinião pra mim. Ela falou, nossa, gente, sinceramente, imagina uma banana. Ela é inchadinha, redondinha e faz assim. É a mesma coisa da minha cesárea. Minha cesárea, ela tava meio assim, e inchada, como se tivesse meia banana. Era como se eu tivesse a minha vulva, normal, né? Uma banana e minha barriga. Gente, eu tenho barriga grande, eu não sou magrinha. Eu tenho uma barriguinha ainda, depois da cesárea do Felipe, eu fiquei com mais barriguinha ainda. Da gravidez do Felipe. Caiu mais ainda, o corpinho caiu. Mas mesmo assim, ela conseguiu ultrapassar o tamanho da minha barriga. Ela ficou bem alta, bem vermelha, quase roxa, inchada. Imagina aquela espinha bem inchada a ponto de estourar. Tava assim minha cesárea. O doutor Rô olhou e falou, olha, vamos fazer o seguinte. O doutor Kleber também falando junto. Nós vamos olhar. Nós vamos tentar tirar um pouco de líquido daqui. Se for pus, você vai ter que internar, meu amor. Vai ter que ficar 7 dias tomando antibiótico. Nós vamos fazer o possível para o seu filho internar com você. Mas ele não vai poder ficar com você, porque é você quem vai ter que ficar atenta. Então talvez ele fique, não tem neonatal, ou talvez ele fique com você durante o dia, mas alguém junto e ele vai embora durante a noite e tal. Porque é você quem tá internado e você não pode fazer esforço. Em todo momento eles falavam pra mim que não era rejeição, que era porque eu era gordinha e que eu tinha tendências à cicatrização mais rápida. Eu tenho uma cicatrização rápida e que tinha fechado e ficado essa bolsa no meio. Aí o Dr. Kleber saiu naquele dia pra pegar um bisturi e uma agulha pra drenar, porque realmente assim aparentava tá tudo fechadinho. E a doutora Rô, com a maior paciência do mundo, foi olhando a minha cesárea milímetro por milímetro, quando aqui no lado esquerdo ela achou um ponto que não estava tão bem cicatrizado, no que ela apertou, um chafariz transbordou. Gente, começou a drenar. O Robson, ele tava no pé da maca, eu só vi ele fazendo assim. Eu falei, o que aconteceu? Aí eu olhei pra baixo, porque eu não tava sentindo dor. Eu sentia aquilo ali anestesiado, gente. As primeiras vezes eu não sentia dor, porque tava tão inchado, que eu sentia uma febre, uma quentura, mas eu não sentia dor. Tava anestesiado meu corte. Eu não sentia dor nem por dentro, nem por fora. Eu sentia que tinha um peso na minha cesárea e que aquilo ali tava meio quentinho. Só isso que eu sentia. Aí eu olhei e eu vi aquele chafariz de água. Ela veio com a gás e cobriu. Ela falou, olha, fica tranquila, você não vai ficar internada porque é seroma. Nós vamos olhar o resto, mas pra mim tudo me diz que é seroma. Ela tirou naquele dia, fora esse chafariz que explodiu, ela tirou um pouco mais de 30 ml de seroma com seringa, enfiando a seringa no corte, tirando, enfiando, tirando. Com o bisturi, ela abriu mais um pontinho aqui, que também virou um chafariz. Essa hora eu já tava mais sentadinha, eu vi que realmente começou a vazar, eu senti vazar na minha perna. E aí ela já fechou ali, já colocou a gase, e ela deixou aqueles 2 pontos abertos. Ela não quis colocar nenhum catéter, nenhum coisa pra drenar, nada. Ela só deixou aberto e ela falava, Dani, você tem que massagear. Ela ensinou o Robson como fazer. Ela foi comigo no espelho do banheiro, me ensinou como eu fazer durante o banho, pra drenar. Deixa me dar medo dele cair. E ela me ensinou como fazer pra eu drenar. E depois daquele dia, eu passava com ela dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Foi-se assim, mais ou menos, até o Felipe completar um mês, 2 semanas. 1 mês e meio, acho que foi, tá? Eu cheguei a procurar um ginecologista por fora, que tinha sido me indicado por uma moça que ficou no meu quarto. Eu achei que é um ginecologista muito bom. Realmente, acho que eu vou passar com ele novamente.
Mas assim, ele não quis assumir essa parte. Ele olhou pra mim, ele me deu um anticoncepcional, ele me falou sobre amamentação, ele me deu algumas dicas porque eu já tava tendo problema, ele perguntou pra mim sobre o domperidona, né? Ainda me falou pra mim que pode tomar mais dias e tal. Mas nessa parte ele drenou um pouquinho e não falou nada. Ele ainda acho que drenou uma seringona naquele dia que eu fui lá. Mas ele falou, olha, continua indo com ela, mesmo que ela não atenda consultório, porque a doutora Rô não atende consultório. Nem pelo Samaritano, nem pela Unimed, ela só atende plantão. Ela tem plantão quase todos os dias. Na verdade, acho que agora ela tá com todos os dias. Alguns dias de manhã de tarde é que eu parei de ir, que eu não tinha mais problemas. E eu não ia. Então eu fui indo assim com ela, quase dia sim, já não. Depois começou 2 dias sim, um dia sim, 2 dias não, fui intercalando. Até que quando o Felipe tava com. Eu sempre confundo os dois. Quando o Fê tava com quase 2 meses, ela me deu uma alta. Ela falou, Dani, tá tudo ótimo. Desse tempo formou-se uma queloide. Ela, com toda a paciência do mundo, foi abrindo aquela queloide. Na época da queloide eu ia todo dia. Ela ia abrindo, ela ia espremendo, ela ia fazendo uma massagem. Então ela injetava ali em mim um remédio que eu não sei qual é, mas toda vez ela injetava. Ela me passou uma pomadinha, que agora eu não lembro qual que é, mas eu usei tanto, a gente acabou. É uma pomadinha bem pequenininha. Ela me deu várias amostras grátis, que era pra eu passar só onde tava a queloide. E realmente, assim, ela deu uma desinchada, melhorada e cicatrizou. Eu acho que eu até cheguei a mostrar uma foto dessa queloide pra Vanna primeiro no começo, quando formou, eu mostrei. Pra Vanessa, que tem canal aqui. Acho que é Mamãe que Faz Arte, alguma coisa assim, o canal da Van. Vanessa Belchior. Da Van assustou, falou, nossa, Dani, tá horrível, tá. Gente, parecia que tinha um beijo, assim, uma boca. Uma cesárea e uma boca. Mas, enfim, aconteceu, né? E eu já sabia, desde aquele momento que começou a inchar, eu já sabia que eu ia ter que fazer uma cirurgia plástica ali. Só que conforme ela foi fazendo aquele beiço, terminou e ficou um pontinho desse tamanho de queloide, gente. E ela falou, Dani, vai cicatrizar tudo, talvez essa queloide até abaixo. E isso foi quando o Felipe tava com... Ó, de novo eu confundi. Quando o Fê tava com quase 1 mês e meio. Aí, nisso, eu comecei os preparativos do meu aniversário. E eu comecei a fazer um pouco mais de força de novo. O mesmo lugar. Inchou. E essa foto a Clara Fonseca viu, que eu tava conversando com a Clara. Né? Clarinha, desculpa, amor, né, ter demorado tanto pra fazer seu pagamento naqueles dias, mas eu não tava bem mesmo. E eu precisava ir no banco, porque eu pedi mais coisas pra ela. E eu não conseguia ir, porque eu não conseguia dirigir. E o banco aqui, gente, não é perto da minha casa. O banco é longe, é só lá no centro. Ou é por Campinas, ou é no centro de Hortolândia. Eu moro num lugar onde não tem nada. Tem, assim, caixa 24 horas. Mas não tem outra coisa. E aí a Clara viu, formou-se o beiço de novo. Eu fui na doutora, ela falou, Dani, vamos ter que drenar. Aí ela drenou um pouquinho, aquele beiço foi diminuindo, tá, fazendo massagem. Mas era só aquele lugar, de novo, específico. Dani, já sabe que talvez você vai ter que fazer uma plástica, Dani, fica tranquila e tal. E, gente, eu não tava mais sentindo dor, porque assim, a partir de quando desinchou, que acho que 1 semana e meia depois, que foi quando drenou uma boa quantidade, que eu comecei a sentir muita dor. E nessa fase, que tava pertinho do meu aniversário, eu não sentia tanta dor. Então, pra mim, gente, a estética, eu já não mostro mais pra ninguém, e o marido vê. Então, pra mim a estética tava sendo de boa, assim, eu já tinha levado. Eu já me conformei que a cesárea não ficou bonita. Ó, não vai ficar bonita, eu vou ter que procurar uma plástica. Talvez eu faça plástica só ali, talvez eu faça plástica da barriga, não decidi ainda. Porque pra mim isso tá a longo prazo, que eu não tenho dinheiro. Da plástica, da cirurgia, eu acho que pelo que eu sei, o convênio banca. Porque é problema, né? Daí ela banca. Mas a parte da barriga não vai bancar e eu queria fazer barriga junto. Então, pra ter dinheiro pra barriga vai demorar. E foi isso. E aí, quando passou meu aniversário, semana passada, eu esqueci de cesárea. Eu não tinha dor tanto. Eu subi, limpei coisa, limpei o maleiro, troquei isso e fiz aquilo. Gente, eu pintei e bordei na minha casa semana passada. Quando foi sexta-feira, ela inchou inteira. De novo. Inteira, gente.
Eu imaginava que não tivesse mais problema. Eu imaginava que minha cesárea tivesse toda cicatrizada e que só aquele ponto não tivesse, mas não, né? E aí no sábado pela manhã eu fui. Pela manhã não, né? Quase a hora do almoço, quando eu fui pro pronto-socorro, a doutora Rô não tava lá. O médico que estava, eu contei todo o meu pós e também tem o histórico no hospital. Ele drenou um pouquinho, só com a seringa. E pediu pra eu voltar ontem, então eu voltei ontem. Ontem foi maratona de médicos e eu fiquei o dia inteiro no hospital. Eu acordei por volta de umas 6 horas, pelo horário que a doutora Rô ia começar lá. Aconteceram até umas coisas depois, eu depois até desconectei celular e tal, essas coisas. E foi uma maratona de hospital, eu enfrentei um soro aí de quase 8 horas, acho que foi. Nem isso, acho que não deu isso. Tipo, foi umas 6 horas com vários remédios, além de antibióticos, com várias coisas. A doutora Rô sim queria me internar, mas ela me entendeu que com o Felipe aqui, com o Samuel aqui, gente, não tinha como me internar, né? E ela foi super compreensiva, então eu vou voltar hoje, por exemplo, à tarde para tomar soro de novo. Ela disse que vai ser um soro mais rápido dessa vez. Ela abriu de novo com bisturi. Ela drenou de novo com bisturi. O chafariz estourou de novo. Então, gente, assim, até me falaram, eu falei que eu não sabia se eu ia gravar esse vídeo ou não. Porque realmente não resolveu a minha situação. Eu passei com um cirurgião plástico que foi indicado por ela ontem mesmo. Eu consegui uma consulta às 5 horas da tarde. Porque ela queria a opinião dele. Ele disse que ele não é especializado nessa parte. Ele é plástico, mas ele faz plástica assim, tipo peito, bumbum, barriga. Olhou até minha barriga, tudo. Não passou orçamento, nada, mas olhou. Mas ele falou que eu teria que ir no especializado em reparação, né? Pessoas, por exemplo, que perderam o seio, que faz reparação. Pessoas que têm uma cicatriz e que quer fazer reparação dessa cicatriz. Então ele me indicou eu não consegui ainda agendar. Faz que eu não liguei hoje de manhã ainda pra agendar, tentar agendar. Mas ele falou que vai ser difícil, que vai demorar um pouquinho. Mas que tanto ele quanto a doutora Rô, a opinião deles é a seguinte: é eu operar novamente, centro cirúrgico. Esperar. Eles falaram que o problema não tá ali, que o problema tá nessa carne que morreu ali, gente. É como se essa parte que grudou morresse. Então ela nunca vai cicatrizar direito. Entendeu? Ele falou assim, o certo teria sido sim, talvez, ter aberto e raspado. A doutora Rô, ela fala que não tem essa questão nada, mas ele falou que teria talvez ter aberto, raspado, tirado toda essa secreção, dado uma machucada naquele lugar, sabe? Tirado essa parte meia morta para ela cicatrizar. Ele falou, hoje, como a cicatriz ficou muito feia, ele falou, abrir e raspar não vai solucionar. Ele falou, eu quando cirurgião, se eu fosse médico, eu tiraria um dedo acima, um dedo abaixo, cortaria toda essa parte, tiraria todo esse centímetro. Ele falou, essa queloide sua já iria sair. Eu daria aquele famoso pontinho preto que fica uma marquinha. Ele falou, mas ia ficar muito mais superficial. Ainda eu perguntei pra ele sobre o ponto que o meu médico deu. Ele falou que talvez nem aquele ponto seria indicado. Ele falou, não seria uma cirurgia, ele falou que era pra apagar a sua cesárea, mas seria uma cirurgia pra você ficar com uma cicatriz mais agradável e resolver o problema, né? Na verdade, é cirurgião plástico? Mas ele seria pra resolver o problema que eu estou tendo agora, minimizando uma cesárea. Então, como eles têm mais técnicas de ponto, talvez ele faria um ponto que não ficasse tão feio, mas que não seria assim só para reparar a parte estética feia da minha cesárea, seria para reparar e resolver esse problema que eu tô tendo de seroma acumular, de abrir e formar seroma, de abrir e formar seroma e eu ter que ficar drenando. Então, gente, infelizmente esse é o meu relato de pós-parto do Fê. Como eu falei, teve vários fatores que influenciaram. O único fator que eu não comentei foi que foi dessa última semana, mas que também vem vindo. Eu cozinhei no meu pós-operatório, que não era. Eu tinha filho, gente. Eu tinha uma casa para administrar. Então, quando eu vim pra casa, eu tive ainda sorte que eu fiquei até quinta no hospital. Senão, eu tava pondo barriga no fogão na segunda-feira, né? Eu fiz o parto na quinta, na segunda eu estaria fazendo isso. Eu lavei roupa, eu estendi roupa, eu pegava o Samuel no colo. Quando eu cheguei na quinta-feira aqui em casa, o Samuel tava com febre. Eu fui pro hospital com o Samuel. Eu lembro que eu cheguei de manhã, com o Fê, o Samuel chegou.
ele quis almoçar na avó, então ele chegou à tarde. E quando era, minha sogra veio junto, quando era umas 6h30, saiu eu, o Robson e ele pro hospital, porque ele tava com febrão. Então, como que eu não ia pegar ele no colo? Como que eu não ia fazer? Ainda o médico, o que você tá fazendo aqui, o pediatra? Eu falei, eu tinha que vir, meu filho. Ele falou, nessas horas a gente entende, mãe é mãe. Então, gente, foram erros meus que contribuíram, sim. Mas é o que eu falo, tente fazer seu parto, seu pós-operatório com o seu médico. Nada melhor do que você ter intimidade com um médico, não ficar trocando, gente. Eu acho, hoje, talvez eu não trocaria o Dr. Luciano. Por mais, assim, que eu soubesse que talvez na emergência ele não estivesse lá, eu sei que ele passaria depois lá pra me ver, entendeu? Eu falei, olha, doutor, infelizmente o senhor tava de plantão no Madre Teodora, eu tive que fazer o parto de emergência na maternidade, mas e agora? Eu sei que ele ia passar na maternidade pra me ver, eu sei que ele ia me receber no consultório depois e ia tratar. Essa questão de ficar no pós-operatório com muitos médicos, gente, não é bacana. Pensem muito bem na hora que vocês falam assim, eu vou fazer com plantonista. Pensa bem, é a minha dica pra vocês. Eu tô sofrendo, o Fê tá com 2 meses e 22 dias. Então eu tenho 2 meses e 22 dias de cesárea e ela não tá cicatrizada. Ela tá longe de estar cicatrizada. E conforme for desenrolando, eu vou contando pra vocês, tá? Pretendo fazer veda de outras coisas, gente. Continuem deixando dicas aqui pra mim. Eu tô com as coisas do batizado. Tem até uma comprinha que eu vou gravar pra vocês hoje, que a madrinha dele fez pra mim. Que a gente ia escolher a madrinha tá investindo no batizado junto com a mamãe. E ele vai girando, vocês não têm noção. E tá dormindo e tá girando. Acordou. Mãe, você me acordou. E eu pretendo continuar fazendo veda. Eu acho que nesse período de veda eu ainda não vou ter resolvido o meu problema, mas eu venho depois com pós-operatório 2 pra vocês, contando como que foi a solução desse problemaço que tá minha cesárea. Fiquem com Deus, gente. Beijão. Tchau, tchau.